Mas hoje a gente vai trocar uma ideia sobre hipertensão. Qual que é a conduta que o profissional da educação física precisa ter na prescrição do treinamento para atender grupos hipertensos? Então vamos lá, esse daqui é o Ciência do Movimento aplicado à saúde. Eu sou o professor mestre José Garcia e hoje a gente vai trocar ideia sobre esse assunto que é tão importante. Por que é tão importante, professor? Esse assunto ele se faz importante porque em 10 anos do qual foram monitorados a evolução da hipertensão no Brasil, de 2006 até 2016, foi monitorado pela Vigitel esse crescimento, A gente viu que no intervalo de 10 anos, o quantitativo de pessoas hipertensas aumentou cerca de 14%. Então, após a pandemia, isso piorou, A gente tem o último dado da Vigitel mostrando que mais de 26% da população brasileira é hipertensa. Isso sem contar as pessoas que têm hipertensão e não sabem. E aí, qual o grande risco da pessoa ter hipertensão e não tratar? Principalmente para os nossos clientes que vão chegar para a gente. A hipertensão, a pressão arterial elevada, ela é o principal fator que está associado à mortalidade por doença cardiovascular, que ainda é a principal causa de morte no mundo. Doenças cardiovasculares se tornam aí a principal causadora de mortes. Mesmo em período de pandemia, a Covid não superou ainda as mortes por doenças cardiovasculares. E a hipertensão está diretamente associada a isso. Então, já aí que 26% da população brasileira é diagnosticada com hipertensão, a gente já sabe que 1 a cada 4 pessoas no Brasil é hipertensa, fora aquelas que a gente não tem o diagnóstico. E aí você, personal trainer, muitas vezes tem o papel de identificar um quadro de hipertensão. Porque a gente já vê o impacto negativo disso para a saúde e a gente está ali com o cliente, com o paciente da gente todo dia. E aí já falei para vocês em outro momento a importância de vocês terem os aparelhos, os equipamentos para atenderem grupos clínicos. Se é personal, está querendo ganhar dinheiro, ser reconhecido financeiramente por isso, então hoje a gente está lançando aí as inscrições do Masterclass 3K2. É um evento online totalmente gratuito que eu vou ensinar você, personal, a faturar R$3.000 trabalhando apenas 2 horas por dia. E aí o link está lá na inscrição da bio, na descrição da bio, para você fazer a tua inscrição. Então vai lá e se inscreve. E um dos principais motivos da gente estar aqui nesses bate-papos sobre prescrição de exercício é que se eu estou dizendo a você que 1 a cada 4 pessoas tem hipertensão e ela precisa tratar isso, é importante que a gente saiba que o exercício ele é vital. Por quê? Pessoas com hipertensão que fazem exercício sob orientação profissional adequada, essas pessoas passam a tomar menos medicamentos. Por quê? Porque o exercício ele tem um papel fundamental e equivalente ao tratamento medicamentoso. Até um pouquinho além. Por quê? Porque o exercício é tido como um medicamento inteligente, principalmente para pessoas com hipertensão. Porque ele vai ter uma resposta hipopressiva na magnitude que for necessária para aquela pessoa. Por quê? Porque se uma pessoa toma ali, 2 pessoas vão tomar 50 mg de losartana, a pressão delas vai diminuir na mesma magnitude. Mas se 2 pessoas com níveis pressóricos diferentes fizeram o mesmo treino, aquela que está necessitando de mais ajuste, terá mais ajuste fisiológico, porque o exercício ele é um medicamento inteligente, desde que você saiba prescrever o exercício. E agora entrando na parte aplicada, vou falar para vocês algumas ferramentas para a prescrição do treinamento que vocês podem usar ainda hoje, já que a gente está aí na metade do dia,
São 13 horas no momento dessa live. Então vocês podem usar isso ainda hoje com os clientes, com os pacientes hipertensos que vocês têm. Qual que é o primeiro fundamento para se trabalhar com o indivíduo hipertenso? Tenham equipamentos, aparelhos de mensurar a pressão arterial e mensurem antes e ao final do treino, no mínimo. No mínimo vocês precisam mensurar nesses momentos. Ah, Garcia, mas isso eu já sei, se eu tenho um paciente hipertenso, aí é que tá. Lembrem, vocês podem ter um paciente hipertenso e se você não monitora, nem essa pessoa sabe que ela é hipertensa. Quiçá você saber que você está treinando um paciente hipertenso. Dá um exemplo disso. Cliente já me procurou, atualmente inclusive estou treinando um cliente, que o objetivo dele era outro, era qualidade de vida, saúde, me ajuda a deixar o cigarro, professor. Putz, então aqui o treino vai ser em cima de controle da ansiedade, respostas satisfatórias com o treino, para que à medida que ele for deixando o cigarro, ele vá transferindo ali seus objetivos para a prática de exercício. E outra coisa que é muito importante, quando a pessoa está deixando o cigarro, né, ela tende a ganhar peso. Esse meu cliente está perdendo gordura enquanto deixa o cigarro. Mas o lance é, ele não sabia que ele estava ali num grau ali de hipertensão, né? Então, o meu cliente, quando chegava, lá no início, ele nem sabia. Você tem doença cardiovascular? Não, tenho não. Mensurei a pressão dele, 150 por 100. Putz, eu posso dar diagnóstico? Não, mas eu identifiquei uma situação anormal. O que é que eu passei a fazer? Todo treino, mensuro a pressão dele ao chegar. E dependendo disso, eu tomo uma conduta clínica. Mas se eu não tivesse o aparelho, eu não faria isso. 3 meses atrás, ele chegava para o treinamento com a pressão de 150 por 100, famosa 15 por 10. Hoje em dia é 120 por 80, 12 por 8, né? Então a gente só sabe disso quando a gente monitora. Então a primeira recomendação é essa. Por quê? Porque mesmo profissionais de educação física que atendem hipertensos, 68% desses profissionais não mensuram a pressão arterial antes e após. 68% não mensuram. Eles acreditam lá no relato que o paciente fez em casa, né? Ah, eu medi em casa, deu tanto. Essa pessoa dirigiu, foi andando para a academia, pode estar num quadro totalmente diferente. Depois a gente reclama que a gente não é valorizado financeiramente ou não é valorizado no mesmo nível de outros profissionais de saúde. Então, a primeira coisa é comprem um aparelho de medir pressão e utilizem minimamente antes e após o treino do teu cliente hipertenso. Ah, não tenho cliente hipertenso, tenho só cliente saudável. Mensura antes, pelo menos a cada 15 dias aí para você ter uma resposta de monitoramento. Beleza? Outra coisa que a gente precisa fazer com o cliente hipertenso, já aí direcionado à conduta do treinamento, é um ajuste muito simples aí, pensando na resposta fisiológica. Mas para compreender a resposta fisiológica, né, como a gente modula ela, a gente precisa compreender o que compõe a pressão arterial. Então a pressão arterial basicamente é o débito cardíaco, o quanto de sangue circula ali em 1 minuto, né, no sistema, na grande circulação e na pequena circulação, e também a vasodilatação, né, a resistência vascular que vai ter. Então, se o débito cardíaco, se a quantidade de sangue circulando por minuto aumenta e a resistência vascular aumenta, eu vou ter uma elevação da pressão. Se o débito cardíaco aumenta e a resistência vascular diminui, essa pressão se mantém estabilizada, né? Então, uma das coisas que a gente precisa fazer na prescrição do treinamento para hipertensos é aumentar o intervalo de recuperação. Como assim, professor? Uma coisa eu vou aqui falar, né, baseado em evidências, é que, mesmo para pessoas não hipertensas, aqueles intervalos de recuperação meia sola que a gente faz, de 30 segundos, não são interessantes, por exemplo, para a hipertrofia muscular em pessoas saudáveis.
E para o paciente hipertenso, isso também não é interessante. Por quê? Porque você vai estar dando estresse o tempo todo e não vai estar dando tempo do débito cardíaco baixar. Então, uma recomendação básica, essencial para o paciente hipertenso que pratica exercício, um exemplo aqui, a musculação, é aumentar o intervalo de recuperação entre séries para esse paciente. Aumentar quanto, professor? Em média, esse intervalo tem que ter 2 minutos. Nesse intervalo de 2 minutos, é um tempo satisfatório para essa pressão que está subindo ali a cada repetição que você faz, ela diminua e ela se estabilize. Então, aumentar o intervalo de recuperação na musculação é fundamental para ter um melhor controle pressórico durante a prática da musculação. Beleza? Outra coisa muito importante é tomar cuidado com repetições. Como assim, Garcia? Muitas repetições, ela faz com que a gente acumule um grande tempo sob tensão. O que é o tempo sob tensão? É o tempo que você passa ali fazendo a contração muscular. Ele vai ser composto por quantas repetições a gente faz e a cadência, né, dessas repetições. Quanto você controla de tempo, né, de segundos na ação excêntrica e na ação concêntrica. Isso vai dar o tempo sob tensão. Por exemplo, 10 repetições feitas ali numa velocidade padrão, né, numa 2-2, 2 de excêntrica, 2 de concêntrica, me dão 40 segundos de tempo sob tensão. 4 segundos para cada repetição, como são 10 repetições, 40 segundos. Onde é que você quer chegar, Garcia? Vamos lá. Quando a gente fala de tempo sob tensão, a gente está falando de demanda bioenergética. Quando a demanda bioenergética ela aumenta, eu tenho um acúmulo de metabólitos no músculo. Então eu já tenho ali a frequência cardíaca aumentando, consequentemente o débito cardíaco também está se elevando, então a pressão está subindo. Quando eu acumulo um grande tempo sob tensão, eu vou ter aí o acúmulo de metabólitos no músculo e isso gera uma resposta de vasoconstricção pelo aferente do metaborreflexo. O que é isso, Garcia? São receptores que vão identificar se esse músculo está acumulando muito resíduo metabólico de processos energéticos que estão associados ao alto tempo sob tensão e ele entende que precisa chegar mais oxigênio naquele músculo. E se só a frequência cardíaca aumentar não está dando conta, eu vou aumentar a resistência vascular para que esse sangue oxigenado chegue lá mais rápido. Qual o problema? Pressão arterial sobe e para um paciente hipertenso, fazer 15, 18 repetições, 20, não é eficiente. Então, cuidado com o número de repetições com o teu paciente hipertenso, porque isso pode dar problema, tá? Como a gente falou aí de repetições, né, de tempo sob tensão, de cadência, outra recomendação é a respeito da cadência. Como assim, professor? Com pacientes hipertensos é fundamental que as ações excêntricas sejam mais valorizadas. Se vocês virem estudos que monitoram a resposta pressórica de um paciente hipertenso durante a musculação, vocês podem observar que o pico de pressão ele acontece a cada contração máxima, ali no final da ação concêntrica. Por quê? Falei para vocês que a pressão é composta pelo débito cardíaco e pela resistência vascular. Imagina uma mangueira, né? Uma mangueira, quando a gente está ali com a mangueira de jardim, com ela bem relaxadazinha, a pressão da água é bem pequena. Mas quando a gente aumenta a resistência da mangueira, quando a gente pressiona, a gente dá aquele jato que vai longe, né? Então, quando a gente pensa nisso, é a mesma coisa. Quando a gente faz uma contração ali no final da ação concêntrica, a gente faz isso com o músculo no vaso, a gente comprime o vaso. E aí a resistência vascular é aumentada. Então, se a gente cadencia muito uma ação concêntrica, eu vou estar fazendo esse apertar do vaso sanguíneo por um tempo muito maior. E aí isso faz com que a pressão arterial se eleve.
Mas na ação excêntrica isso não acontece. Quando eu valorizo a ação excêntrica, eu tenho uma menor exigência do componente central, né, do coração de um paciente hipertenso. Então isso vai fazer com que ele tenha menor estresse cardíaco e vai fazer com que a pressão arterial se eleve menos durante a série. Então vocês já estão tendo aí informações de como controlar a elevação da pressão arterial durante a série e nos intervalos de recuperação. Outra coisa fundamental é o posicionamento do teu cliente, do teu paciente. Então, indivíduos que estão ali com hipertensão, não é recomendável que eles façam exercícios que elevem pesos acima dos ombros, certo? Então, um desenvolvimento ele não é interessante para o indivíduo hipertenso. E a gente também precisa tomar cuidado com posicionamentos que os membros inferiores fiquem mais elevados do que o tronco. Porque esses são posicionamentos que, inclusive em atendimento a pessoas com hipopressão, a gente deve manter esse posicionamento porque ele ajuda a pressão a se elevar. Então a posição ortostática ali, né, a disposição do corpo do indivíduo no meio, ele também está relacionado à elevação da pressão arterial. Beleza? E aí, para fechar, meu último conselho para vocês nesse bate-papo rápido de hoje é que nunca parem de estudar. Por quê? Na minha graduação foi me ensinado, né, que exercícios isométricos nunca poderiam ser utilizados com indivíduos hipertensos. Hoje em dia a gente sabe que o exercício isométrico, desde que prescrito de maneira específica e bem dominada, ele é fundamental para a resposta hipopressiva de um paciente. Inclusive a gente pode chegar para treinar um paciente hipertenso às vezes e ele está numa zona que ele não pode treinar. E aí quando a gente manipula uma resposta isométrica, né, Tamires? A gente manipula uma resposta isométrica de preensão manual, isso pode fazer com que a pressão arterial desse paciente baixe ali 20, 30 milímetros de mercúrio, deixando ele em condição de treino nesse momento, tá? E outra coisa que é dita, né, que não se pode de maneira nenhuma com o paciente hipertenso, é levar ele até a falha muscular. Não é recomendável na maioria dos casos, mas se você souber quando e como fazer, você além de ajudar a resposta, né, da pressão arterial, um tratamento, você pode aí estar diminuindo a chance desse teu paciente ter um AVE, né, um acidente vascular encefálico, que anteriormente era conhecido como AVC. Então a minha recomendação mais importante de hoje para a conduta de atendimento ao paciente hipertenso é: nunca deixem de estudar, nunca deixem de buscar conhecimento. Por isso, no início da live, eu convidei você, personal, para participar do meu projeto Masterclass 3K2, que eu vou te dar as ferramentas, eu vou te ensinar o passo a passo de como atender esses grupos e ser valorizado por esse trabalho, podendo faturar até R$3.000 por mês, trabalhando apenas 2 horas por dia. Então, é algo totalmente possível, é algo que eu realizo mensalmente e eu quero isso para você também, mas você tem que fazer por você, beleza? Então esse era o papo de hoje, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês. Tô meio gripado aqui, mas consegui sentar um pouquinho para honrar nosso compromisso. Então, um excelente resto de semana e a gente se vê por aí.